Rui, eu queria voltar ao tema do Afeganistão, depois a gente fala mais desses cancelamentos, porque a gente vai entrar no tema Roberto Jefferson e em outros assuntos, né? Porque a questão do Afeganistão é muito complexa, não é assim, não, o Talibã assumiu e agora todos os direitos todas as minorias serão perseguidas, etc. e tal. Bom, é uma questão geopolítica. O Afeganistão está entre o Irã e a China, é quase que uma passagem entre esses dois países. Essa mudança de regime depois de 20 anos de guerra ao terror, entre aspas, muda o equilíbrio de forças global. A Rússia fala em construir uma cooperação, um reconhecimento desse governo afegão. A China, idem. Talvez o próprio Irã. E até os Estados Unidos, né, talvez reconheçam o novo governo do Afeganistão. O Biden tem sido muito criticado pelo Trump, pelas forças de direita, pela derrota simbólica dos Estados Unidos, inclusive a imprensa. Não sei se você tem visto o Washington Post, New York Times, o tom contra o Biden subiu muito, porque é um fracasso humilhante, e o Biden foi o candidato dessa máquina econômica, pelo menos da máquina midiática nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar sobre o novo equilíbrio de forças global, de que maneira essa peça que parece, né, pequena, um país pequeno, pobre, de que maneira isso muda o equilíbrio entre as grandes potências? Bom, o Afeganistão, apesar de ser um país muito pobre, muito atrasado, ele é uma peça-chave do equilíbrio ali naquela região, que é uma região muito importante, né, econômica e politicamente do mundo, porque o Afeganistão está do lado do Irã e ali você tem o Golfo Pérsico, né? Uma preocupação dos países imperialistas sempre foi se houvesse aí a possibilidade de uma interdição da navegação no Golfo Pérsico. A economia mundial a economia mundial do imperialismo ia sofrer um baque terrível, né? Foi por isso, né, principalmente, que quando os russos invadiram o Afeganistão porque eles achavam que a situação que estava se estabelecendo no Afeganistão com o golpe de Estado ia provocar um caos na fronteira da União Soviética. Aí eles invadiram o Afeganistão para manter o equilíbrio. Os norte-americanos aí, o que eles fizeram? Eles investiram pesadamente na guerra contra os russos. Né? E aqui tem um dado da história que muita gente sabe, mas muita gente não sabe. A Arábia Saudita organizou a resistência dentro do Afeganistão sobre as bases que nós estamos vendo hoje do Talibã. Eles fizeram uma política parecida com a dos norte-americanos e eles criaram uma espécie de ONGs, né, muito reacionárias, para criar essa resistência, que foram as escolas de religião tal e como ela é praticada na Arábia Saudita, que é a mais ortodoxa e a mais atrasada do mundo. E dessas escolas é que nasceu o Talibã. O Talibã significa estudantes, são os estudantes dessas escolas financiadas e criadas pela Arábia Saudita. A ideologia do Talibã é a ideologia da Arábia Saudita. É um salafismo radical, né, que é típico da Arábia Saudita, muito ortodoxo, que eles aplicam. Então, por exemplo, se o pessoal acha que o Talibã é ruim, o pessoal devia olhar para a Arábia Saudita, que é um país muito importante, tem a mesma ideologia, idêntica, e os Estados Unidos apoiam essa ideologia. Bom, os russos foram derrotados, né? E aí aconteceu uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: tanto os Talibã, né, quanto o próprio Bin Laden, que foi escolhido para chefiar o Talibã, eles passaram a advogar uma política de tipo nacionalista contra o imperialismo na Arábia Saudita e no Afeganistão. E tomaram o poder, como eles haviam tomado o poder no Afeganistão, eles estabeleceram o Afeganistão como uma base de luta contra o imperialismo. Quer dizer, aí já houve uma primeira mudança de uma ideologia hiperreacionária, eles passaram, né, a uma ideologia de tipo nacionalista, tanto Bin Laden quanto os Talibã, sem abandonar, logicamente, os aspectos retrógrados da ideologia religiosa do Talibã. E eles se transformaram num problema para o imperialismo. Quer dizer, o imperialismo criou
um fenômeno político que se voltou contra eles por causa das contradições do Afeganistão. E aí os norte-americanos investiram na guerra contra o Talibã, ocuparam o país na famosa época da Guerra do Terror. A ocupação do Afeganistão foi prévia à ocupação do Iraque, onde os norte-americanos pretendiam transtornar todo o panorama político, o equilíbrio político do Oriente Médio em favor deles, que já haviam perdido muito terreno com o Irã, né? E uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte, né? Eles falam assim, nossa, o Talibã é a barbárie. Eles têm que levar em consideração que essa guerra promovida pelos Estados Unidos e apoiada pelos outros países imperialistas matou 500 mil pessoas no Afeganistão. 500 mil de pessoas. E eles investiram 143 bilhões de dólares, né? É a cifra que eu vi, é muito dinheiro, 143 bilhões de dólares, e eles não fizeram o país avançar 1 milímetro, né? Então o pessoal não leva isso em consideração. Outro fato que é muito importante é o seguinte, que ninguém vê. Eu vi até uma pessoa falar assim, o Talibã invadiu o Afeganistão. Não, meu caro. O Talibã é afegão. O Talibã é uma força afegã. O regime político implantado pelo imperialismo era tão artificial e tão antipopular que o Talibã tomou a capital e as principais cidades do país praticamente sem luta. Né? O Talibã tem 80 mil soldados, vamos dizer assim. O exército criado pelos Estados Unidos tinha 300 mil. Uma boa parte desse exército simplesmente passou para o lado do Talibã. E o povo do Afeganistão, na sua maioria, viu a entrada do Talibã e a tomada do poder pelo Talibã, se não com um grande entusiasmo, pelo menos com uma enorme tolerância. Falou, não, é isso aí, o outro governo não dava. Porque o outro governo era extremamente corrupto, extremamente violento contra a população. O pessoal pensa que é um conto de fadas, né? De um lado estão os mocinhos, do outro lado estão os bandidos, né? O cidadão que assaltou a diligência, aí vem o xerife no filme ele é todo puro, né? Ele defende a lei, defende a moralidade, defende as crianças, as mulheres, papapá. E do outro lado está o bandido que é mau, caricaturas, né? O pessoal trabalha com caricaturas. Isso não tem nada a ver. Então, o problema do Afeganistão a partir de agora é muito grande para o imperialismo. Por exemplo, vamos falar sobre isso. Bom, é melhor você concluir então. Só uma questão que eu acho que é fundamental. O Afeganistão, ele faz fronteira com o Paquistão, um estado que foi artificialmente criado pelos britânicos da época da independência da Índia. E o que acontece? Essa fronteira divide uma nacionalidade, que são os pashtuns. Né? Eles estão no Paquistão e no Afeganistão. Quer dizer, esse movimento vitorioso no Afeganistão, ele vai levar a uma crise política no Paquistão, que sempre foi um dos principais pontos de apoio dos Estados Unidos naquela região. E é um país que tem armas nucleares. Então você imagina o nível de problema que o imperialismo tem agora para controlar aquilo. É por isso que os russos e os chineses, embora eles não tenham feito isso abertamente, no fundo eles estão festejando a vitória do Talibã. Estão festejando. Certamente é o que a gente tem visto aí, pelo menos pelas mídias russas e chinesas.